nos sonda a todo tempo, em qualquer lugar que estamos. Ele está a nos sondar os nossos corações. Amém? Aleluia. Então vamos ver aqui na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Amém. Vamos em louvor adorar ao Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2 diz assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas partidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Síria, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isto dizer? O que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aqui está falando sobre a vinda do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos. Jesus havia estado no meio deles. Jesus foi batizado. O batismo que ele participou ali, João, ele batizava para o arrependimento dos pecados. Mas se Jesus é Deus, Jesus vai se arrepender do quê? Mas mesmo assim, ele foi batizado para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre ele. Então, quando Jesus foi batizado, ele desceu as águas.
e veio o Espírito Santo de Deus em forma de pomba, e Deus bradou dos céus: esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo. E depois do batismo, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo a ir para o deserto. O próprio Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o deserto para ele ser tentado. Ele foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites. Mas Satanás não venceu, porque Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, e é Ele que vence o mal. E depois que Ele realizou muitos milagres, prodígios e sinais no meio do povo, Jesus curou leprosos, Ele ressuscitou mortos, o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, Ele curou a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos que estava doente. Então, para Jesus, que é Deus, não existe nada impossível. Se você crer, se você tiver fé e acreditar, Ele cura. Amém. Cada um que Jesus ia curar, as pessoas o procuravam. Não era Jesus que ia ao encontro, Jesus estava passando. Um cego ouviu falar que Jesus estava falando. Ele soube. Então ele viu que alguém disse que Jesus estava passando. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele calar, ele fica quieto aí, para. Mas Jesus ouviu. Jesus te ouve sim. Às vezes você pensa que está escondido ali, ninguém te vê. Pode ser que ninguém te veja, ninguém te dê valor, mas Jesus te vê. Amém. Jesus te ouve. Se você clamar, se você orar, se você pedir, Ele ouve e te atende. E Jesus ouviu aquele cego chamar, pediu que fosse buscar. E aquele cego que estava com uma capa, jogou aquela capa ali de lado e foi com os discípulos. E Jesus perguntou: o que você quer? Jesus sabia que ele era cego. Jesus olhava, ele já sabia realmente o que a pessoa tinha. Mas ele perguntava: o que você quer? Jesus está perguntando para você: o que você quer? O que você precisa? O que te aflige? Você precisa falar. Não é para ficar quieto ali e guardar para você e falar: não, mas Jesus já sabe, não preciso falar. Não, precisa sim. Você tem que falar, colocar para fora, pedir, orar, pedir e dar-se-vos-á. Bater. Se você bater na porta, ela vai se abrir. Então Jesus perguntou para o cego: o que você quer? E ele disse: eu quero ver. E Jesus curou aquele cego. Amém. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Ele quer que a gente o procure. E depois de tantos milagres, de tantas coisas boas que Jesus fez, ele estava sendo perseguido. Ele foi perseguido até que pegaram ele. Judas, que era um dos discípulos, porque Jesus escolheu 12 para andar com ele, para que ele ensinasse. Jesus ficou ali durante 3 anos ensinando os discípulos, mas ele já sabia que tinha um traidor ali no meio, e esse traidor o entregou para que ele fosse morto. E Jesus foi morto lá naquela cruz, foi flagelado. Jesus morreu, mas foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós, porque Ele fez aquilo para o perdão dos nossos pecados, para nos salvar, nos curar, nos libertar. E na hora que Ele estava sendo crucificado, os discípulos foram embora, a maioria sumiu, só ficou
ficou ali João, a mãe dele, ficou as mulheres ali, a maioria fugiu, sumiu, porque tiveram medo, porque eles estavam sendo perseguidos. E aí Jesus morreu. E como era véspera já do sábado, que eles tinham que guardar o sábado, então eles conseguiram um lugar para sepultar. José de Arimateia arrumou um lugar ali, um lugar que nunca tinha sido colocado ninguém, e sepultaram Jesus ali. Mas no domingo, terceiro dia, chegou as mulheres lá para limpar, para fazer o ritual que eles faziam para o corpo. Jesus já não estava mais, Jesus já havia ressuscitado. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Satanás foi vencido ali na cruz. A serpente perdeu. Jesus pisou a cabeça da serpente e Jesus venceu. E ali depois Jesus ficou um tempo ali. E estando com eles, Jesus depois ficou um tempo ali, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Jesus ainda ficou ali depois um tempo, antes de ele subir aos céus. Jesus ficou ali com eles, dando os mandamentos que o Espírito Santo lhe ordenara. Deus ordenara. E Jesus falava para eles. Jesus, o próprio Deus aqui na terra, esteve ali, junto dessas pessoas. Viram tudo que ele fez, tudo que ele realizou. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou ali no meio deles por 40 dias. Os apóstolos ainda tiveram essa alegria. Eles ficaram tristes, porque na hora que era para estar junto ali de Jesus, o próprio Pedro falou assim, sabia que ficou sabendo que ele ia ser morto, que iriam pegar ele para matá-lo, e Pedro falou, não vou deixar, não, imagina, nunca. E Jesus disse, ainda hoje tu me negará 3 vezes antes que o galo cante. E realmente Pedro negou. Pedro disse que não conhecia Jesus. E eu perguntar para ele, você conhece? Você é um deles? Não sou não. Mas você é aquele que andava com ele? Não sou eu não. Ele negou. Então, eles ficaram tristes com o que aconteceu, que Jesus havia morrido. Porque eles pensavam, Jesus está aqui, ele que vai ajudar a gente aqui, tirar toda essa bagunça que está aqui, ele vai arrumar, deixar em ordem isso daqui. Só que o reino de Cristo não é deste mundo, como também nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao céu. Nós viemos do céu, mas para que nós voltemos ao céu, nós também temos que continuar acreditando, crendo em Cristo Jesus, aceitar Jesus como seu único Salvador, para que possamos voltar novamente para lá. E ali, depois que Jesus morreu, eles ficaram desolados, ficaram tristes, então eles ficaram presos. Eles tinham medo de sair, eles ficavam ali, num lugar lá, numa casa, presos, eles não saíam, porque eles tinham medo. Além da tristeza do que tinha acontecido, que Jesus tinha morrido, eles ficaram ali presos. Mas, quando Jesus ressuscitou, foi uma alegria imensa, com certeza. Saber que Jesus estava de volta, que ele não tinha morrido,
ressuscitou, ele voltou e ficou ali no meio deles, ainda dando as orientações ali dos mandamentos que o Espírito Santo havia ordenado. Ele estava dando as instruções para aqueles apóstolos que ele tinha escolhido, como que eles deveriam fazer, o que eles deveriam fazer. Então ele ficou ali por mais 40 dias. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então ali eles tinham sido batizados por João Batista. Foram batizados na onde? Na água. João batizou com água, mas o que eles iriam receber era muito melhor que qualquer coisa que alguém possa receber na sua vida. Eles iriam ser batizados no Espírito Santo de Deus. Essa era a promessa que Deus disse, que Jesus falou para eles, que eles teriam que ficar ali em Jerusalém para aguardar o que o Pai iria enviar para eles. Então eles ficaram ali aguardando, e eles se reuniram. Ali tinha mais ou menos 120 pessoas naquele lugar, porque eles foram ali reunidos com os apóstolos, aí tinha mais gente, outras pessoas que ficaram sabendo, né? Então eles se reuniram naquele lugar. Então era uma multidão, né, de pessoas esperando a promessa de Deus. O que você espera em Deus? O que você está esperando? Tem gente que está esperando ficar rico, tem gente que está esperando um carro zero, tem gente que espera coisas aqui da terra que são perenes. Não guarde tesouros que a traça come, enferruja, acaba. Nós temos que esperar coisas do céu, que são muito mais importantes do que da terra. Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem corrói. Ajuntem tesouros dos céus, vindos dos céus. O que vocês estão fazendo aqui é um tesouro que vocês têm que acolher e guardar no seu coração. São tesouros aqui que não tem valor, que é a palavra de Deus que está sendo falada, que o próprio Jesus ensinou e está ensinando para outras pessoas que querem aprender. As pessoas têm oportunidade de aprender, mas não querem. A pessoa tem que querer, não é nem por força, tem que ser pela tua própria vontade. Você tem que querer, mas o trabalhar é do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trabalhar no seu coração. É o Espírito Santo que convence. E aí, o próprio Jesus pediu para que eles não se retirassem dali de Jerusalém, que eles aguardassem o que o Pai havia de enviar. E aí, Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus tem um propósito na sua vida. Ele quer que você seja testemunha das maravilhas que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas para isso você tem que receber o Espírito Santo de Deus. E para você receber, você tem que querer. E aí, Jesus pediu para que eles ficassem ali esperando. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus
irmãos. E eles ficaram unidos ali, eles ficaram juntos. Eles se reuniram como igreja. Então tem gente que acha assim, como o pastor sempre tem pregado, ele fala realmente o que está na palavra. Em muitos lugares da palavra está ali. Nós temos que estar unidos em oração, em súplica. A pessoa fala assim: ah, não, eu não vou na igreja mais, eu não preciso, em casa mesmo eu oro, eu vou lá, eu pego a Bíblia. Não é a mesma coisa. E a pessoa fala que vai fazer, mas não faz. A pessoa se afasta de Deus, vai se afastando, vai se esfriando, até que acaba, a pessoa não tem mais vontade. A pessoa não tem mais o amor por Jesus, não tem mais amor à palavra de Deus. O amor se esfria e ele acaba. E aí é onde você se desvia. Você acaba desviando do caminho da salvação e vai para o caminho da perdição. E você indo para o caminho da perdição, se acontecer alguma coisa, você morrer, você não será salvo. Porque você desviou, você não quis seguir o caminho de Cristo, o caminho que Ele ensinou. Jesus é a porta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier a mim terá pastagens. Jesus é o pastor. Nós somos suas ovelhas. A ovelha, ela obedece o seu pastor. Não seja bode. Bode é teimoso, não vai, não ouve. Ele vai para outros lugares, ele não quer seguir o seu pastor. O rebelde, ele quer fazer o que ele quer, o que dá na cabeça dele, porque ele acha que ele é dono dele mesmo, ninguém manda nele, ele pode fazer o que ele quiser. O nosso dono é Cristo Jesus, dono da nossa vida. Deus é o dono da nossa vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus, não somos nada sem Deus. Se nós estamos aqui, é graças a Deus que nos deu fôlego, nos deu vida. O próprio pastor testemunha que Deus libertou ele da morte, livrou ele da morte, quando ele caiu de moto. Deus livrou ele da morte, por quê? Porque Deus tem um propósito na vida dele. E para ele estar aqui é porque ele está seguindo os mandamentos de Deus, está firme com Deus. Temos que estar firmes com Deus, na palavra de Deus. E aqui eles ficaram reunidos. Então temos que estar aqui reunidos na igreja, junto com outras pessoas, em oração. Você precisa de oração? Fale com o presbítero, fale com o pastor, fale com a pastora, peça oração. Nós já pedimos, né? Eu já pedi tantas vezes oração pela minha família, pelo meu irmão que teve Covid, ele quase morreu, e Deus libertou, ele foi salvo. Já faz 5 anos que ele teve Covid, que ele ficou lá no UTI, ele chegou a ser entubado 2 vezes, e os médicos vinham falar para mim que assim, que parecia que não tinha jeito mais, que ele teve parada cardíaca, ele estava tendo falência dos órgãos, que fígado ele não tinha mais, ele tem que fazer transplante, ele estava fazendo hemodiálise. Então, se ele está vivo é porque, pela glória de Deus, graças a Deus, é Cristo Jesus que nós permanecemos em oração, unidos em oração. E porque Deus também tem um propósito na vida dele. Então, agora só falta aceitar Jesus como seu único Salvador. E ali, Jesus pediu para que eles ficassem, e eles ficaram ali, eles obedeceram. E ficaram. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então eles ficaram ali em Jerusalém, porque Jesus pediu para que ele ficasse. E aí depois, o Senhor
Ele subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Nós estamos esperando a sua volta. Então tem gente que fala assim, porque Jesus, porque está esperando Jesus e os anjos tocando trombeta. Sim, estamos aguardando Jesus voltar. Será ouvido dos céus a vinda de Cristo. Maranata, a hora vem do Senhor Jesus. Terá o arrebatamento antes. Aqueles que estão fiéis com Cristo, que estão firmes na palavra, serão arrebatados. E outros ficarão ainda. E aí terá tribulação. Então acontecerá tantas coisas. Então tem gente que não gosta do livro de Apocalipse, mas aquilo ali é realmente o que vai acontecer. Muitas coisas já se cumpriram, né? Não só em Apocalipse, em outras passagens aqui já aconteceram, né? E ainda muitas faltam acontecer. E aí eles estavam reunidos, né? Eles estavam cumprindo o dia de Pentecostes. Então depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, eles comemoravam o Pentecostes. Então, 50 dias, eles comemoravam ali a festa das colheitas. Então, a Páscoa, Pentecostes já existia antes de Cristo, que o próprio Deus instituiu que eles fizessem essas comemorações. E aí eles estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. E eles estavam todos no mesmo lugar. A igreja estava unida, no mesmo lugar, orando, clamando, louvando a Deus. E eles estavam esperando, aguardando a promessa que o Deus Pai havia falado para eles. E aí de repente o quê? Quando você não espera, você está ali quietinho, de repente acontece alguma coisa, acontece uma surpresa. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então eles estavam ali todos em oração, louvando, agradecendo a Deus, glorificando, e de repente veio um som de um vento forte, e todos se espantaram. Então o som não quer dizer um barulho, tem barulho que é ruim, que é chato, que ficar barulho de carro, às vezes fica o caminhão ligado ali horas e horas, é um barulho chato. Barulho de moto, tem moto barulhenta. Barulho é diferente de som. Esse som aqui, que eles ouviram, porque todos estavam assentados, e aí a casa toda se encheu com aquele vento que estava ali. O vento nós não podemos ver, mas nós sentimos. Então, aqui dá para ver que tem um vento ali fora. Por quê? Porque está balançando as folhas. Então, o vento nós não vemos, mas nós sentimos. O Espírito Santo de Deus também é assim. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é o que nos move, é o que nos faz sentir a glória de Deus sobre nossas vidas, é o que faz nós sentirmos amados por Deus. O Espírito Santo que nos dá os dons. Se nós sabemos fazer certas coisas, é porque Deus nos dá os dons. E esses dons, os talentos,
nós temos que saber usar para um propósito de Deus. A pessoa tem um dom, ela sabe fazer alguma coisa, mas muitas vezes ela não usa, ela não quer usar. Quando Deus pediu para que Moisés fizesse o tabernáculo, então precisava de gente que soubesse fazer certas coisas. Então Deus deu os dons para as pessoas fazerem aquilo. Eu já fiquei pensando nisso. Quando era criança eu pensava muito. Como que a pessoa tem ideia de fazer um carro, fazer um avião, um navio? É Deus que deu a inteligência, Deus que deu o dom para fazer, deu a ideia. É Deus. E Deus deu os dons para cada um que fizesse aquele tabernáculo, fizesse os utensílios, bacias, a costura, saber recortar, costurar, bordar. É tudo dom que Deus dá. Tem gente que sabe fazer, que tem facilidade. Deus dá o dom para cantar, louvar. Deus dá o dom de pregar, ler. Deus ilumina. E Deus dá o dom para que a pessoa possa pregar exatamente aquilo que Deus quer. E aí eles ficaram esperando. Ali estavam todos unidos. E veio esse vento e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então aquele vento forte que veio, também veio o fogo do Espírito Santo de Deus, repartido como línguas, e estava cada um sobre eles. Cada língua, de 120 pessoas, tinha uma língua em cada um. E ali eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí todos foram cheios e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles começaram a falar línguas de outros povos que estavam ali na hora. Então se tivesse um brasileiro lá, começava a falar português, outro falar árabe, outro espanhol, italiano, francês, inglês. Só que eles mesmos, eles não sabiam. Eles nunca tinham ouvido aquela outra língua, mas eles começaram a falar outras línguas. Então cada um dos povos que estavam lá, que tinham essas línguas, eles ouviram o que eles falavam e entendiam. E eles não pensaram, falaram assim, mas o que está acontecendo? Por que eles estão falando na mesma língua nossa que a gente está entendendo? O grego, ali tinha os romanos. Então tinha muitas pessoas de várias nações ali unidas, mas o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre cada um deles para que pudesse falar com todos. Então o Espírito Santo não veio para uma única pessoa. Quando Deus chamou Moisés para que libertasse o povo do Egito, Moisés, que tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele, para que fizesse o que Deus queria. Só que chegou uma hora que ele não aguentava mais. E aí Deus instituiu 70 para que o ajudasse. E ali Deus deu esse poder do Espírito Santo de Deus para cada um deles, para que eles soubessem também falar através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que querer para a nossa vida estar cheio do Espírito Santo.
E eles enviaram, Deus enviou o Espírito através do fogo. O fogo é o poder de Deus sobre nossas vidas. Quando Moisés estava lá, ele estava andando no monte, ele foi subindo e viu uma sarça, estava queimando, estava pegando fogo, só que ela não se consumia. E ele chegou perto e viu aquilo. O Espírito Santo de Deus falou com ele: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Então o fogo ali apareceu. Deus apareceu através do fogo para ele. Quando Caim e Abel fizeram a oferta para Deus, Abel, ele ofereceu ali o cordeiro, ofereceu o que era de melhor, mas Caim ofereceu qualquer coisa, de qualquer jeito. Aí, quando Deus se agradou da oferta de Abel, o fogo consumiu. Então, o poder de Deus, o fogo de Deus, desceu sobre a oferta que Abel ofereceu, porque Deus se agradou. Então, Deus, ele se manifesta na vida das pessoas. É só a pessoa querer. O vento nós não vemos, mas nós sentimos. Assim como o Espírito Santo de Deus também nós podemos sentir. Nós só teremos vida em Cristo Jesus a partir do momento que nós pedirmos para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que você seja batizado com o Espírito Santo. E aí, quando eles fizeram isso daí, outros ficaram maravilhados, porque tinha povos de todos os lugares, né? Falou assim: mas não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Não tem explicação. Deus faz e pronto. E ali, eles ficaram maravilhados. E teve gente que pegou e falou assim: não, eles estão bêbados. E Pedro foi lá e disse: porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O próprio Deus disse que derramaria o Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles que querem, sobre seus servos, suas servas, sobre idosos, sobre crianças, teriam visões, sonhos, profetizariam. Porque o Espírito Santo de Deus viria sobre todos, não sobre somente uma pessoa específica. É o que nós estamos aguardando, é o que nós queremos, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. O fogo, ele é um símbolo de purificação. Ele purifica. Quando o profeta Isaías estava ali, Deus pediu: a quem enviarei? E ele disse: envia-me a mim.
E Deus pegou um anjo, o anjo foi lá no altar, tomou o fogo ali, uma brasa, e colocou nos lábios, encostou nos lábios de Isaías para a purificação dos seus lábios e para o perdão dos seus pecados. Amém. É o que Deus faz. O fogo do Espírito Santo de Deus, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, Ele nos reveste de poder. Aí depois disso tudo aqui, quando eles receberam o fogo do Espírito Santo de Deus, eles tiveram poder para pregar, porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas sim de ousadia, para que falássemos, para que pregássemos, para que fizéssemos o que Deus quer. É isso que temos que ter: coragem, ânimo. Então, quando os discípulos no começo, quando Jesus foi crucificado, morreu e foi sepultado, eles ficaram presos ali no lugar, eles tinham medo de sair, eles tinham medo de pregar e falar sobre Jesus. Só que depois da vinda do Espírito Santo de Deus que caiu sobre eles já não tiveram mais medo, eles já tiveram aquela força e a coragem de poder sair por aí pregando a palavra de Deus. É o que temos que fazer. Temos que ter coragem de pregar a palavra. Às vezes a pessoa, você sabe que a pessoa precisa, você sabe que ela está desviada, você sabe que ela não quer, mas se você tem a oportunidade, você tem que pregar, tem que falar, porque Deus Ele toca no coração, Ele faz com que você fale. Tem gente que não gosta. Você começa a falar para a pessoa, você começa a falar a verdade, falar sobre Deus, sobre o que Deus quer, a pessoa não quer escutar, ela começa a reclamar, começa a te enfrentar, e depois ainda sai dali de perto, porque ela não quer ouvir. A verdade dói. Só que é melhor você falar a verdade para a pessoa, ela não gostar, mas ela ser salva, do que você ficar passando a mão na cabeça e ela ser condenada. Então não adianta você concordar com tudo. A pessoa está fazendo errado, está no lugar errado, no caminho errado, você não fala nada, fica quieto. Deus vai cobrar isso de você. Nós temos o dever de falar, de pregar para outras pessoas, para a gente poder fazer com que ela siga o caminho certo, que é o caminho de Deus e a salvação. Porque se a pessoa, você falou, você explicou, ela ouviu, então quer dizer que ela não é mais neófita, ela não é mais nova na fé, ela já sabe, já conhece. A pessoa que faz anos que está ali na igreja, ela sempre está ouvindo a palavra, mas ela não quer se converter realmente. Ela está ouvindo, mas continua fazendo errado, continua se desviando. Então, do sangue dela você está livre, porque você falou, você disse realmente o que Deus quer que fale, você orientou, admoestou. Mas a pessoa não quer, então você está livre do sangue daquela pessoa. Deus vai cobrar. Então nós temos que pensar realmente do que nós estamos ansiando por nossas vidas. Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior sonho? O seu maior sonho, seu maior desejo é querer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, ter a graça, que é o favor não merecido, o favor de Deus sobre nossas vidas. As bênçãos de Deus são infinitas, que Ele quer derramar sobre nós, mas você tem que querer. Deus não te dá, não faz você ser obrigado a nada. Ele não te obriga, você é livre, você tem livre-arbítrio.
livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Só que depois você também não pode reclamar das consequências. Eu estava falando com uma pessoa hoje. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se está acontecendo certas coisas na sua vida, é porque você fez alguma coisa. Então, agora são as consequências. Agora, se a pessoa ela se arrependeu do que fez, pedir perdão e voltar para a casa de Deus, Deus está de braços abertos para que receber. Jesus morreu na cruz de braços abertos, Ele acolhe a todos. Jesus, na hora que Ele estava ali na cruz, tinha dois criminosos. Um falou para Ele: se você é Deus, desce daí e salva nós todos aqui. Aí o outro falou assim: não, ele não mereceu estar aí, nós merecemos por estar aqui. Ele não fez nada, ele é inocente, ele não tem culpa. E aí esse falou assim para Jesus: Jesus, lembra-se de mim quando o Senhor estiver lá no seu reino. Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse foi perdoado e foi salvo. Nós precisamos ser humildes. A pessoa sabe que está precisando, mas ela não quer pedir. Ela é orgulhosa, ela não quer pedir. Ela prefere ser condenada e ir para o inferno, mas ela não pede. Que essa pessoa falou assim: então se depender disso, então eu já estou condenado, eu vou para o inferno. Então, é a escolha da pessoa. É a pessoa que quer isso, né? A gente vai ficar ali toda hora falando que bebezinho não é mais, já tem uma certa idade. Então, cada um faz aquilo que o seu coração manda. Mas infelizmente, o nosso coração é enganoso. Nós temos que acreditar e ter fé, mesmo somente em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus.